quem ainda não sentiu, né? Se sentiu dessa forma. Em alguns momentos, né, as pessoas se colocam em questionamentos, né? O sucesso profissional em tempos de exaustão, a velocidade também que acaba nos impulsionando em vários momentos a fazer coisas em um curto espaço de tempo, e tudo isso gera, né, uma certa sobrecarga. Mais de 546 mil trabalhadores brasileiros foram afastados do trabalho por problemas de saúde mental no ano passado, segundo dados da Previdência Social. E é por isso, como você já trouxe agora há pouco, Marcos, que nós estamos recebendo aqui no estúdio a Sabine Reumann, ela que é especialista em psicologia clínica e gestão de pessoas. Inicialmente, né, Marcos, o nosso bom dia para ela, até porque esse é um tema que tem gerado também muitos debates e uma mudança de comportamento também para os vínculos empregatícios, quando o assunto é saúde mental. Bom dia para você, Sabine. O que é que podemos trazer inicialmente sobre esta situação e por que tanta gente competente sente que está falhando? Bom dia para você, boa semana. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo também. Bom, acho que a gente está vivendo um momento, assim, da sociedade muito desafiador em relação à nossa relação com o trabalho, né? Quando a gente pensa antigamente, né, os nossos avós, eles não se relacionavam com o trabalho da forma como a gente se relaciona. Eles chegavam em casa e eles desconectavam, né, desligavam do trabalho. E hoje não, hoje a gente está 24 horas por dia, né, ali com WhatsApp, com demandas chegando, com contato, né? Então, é muito mais difícil a gente ter uma relação saudável com o trabalho. E além disso, hoje a gente coloca outras expectativas também em relação ao trabalho, né? Quando a gente pensava antigamente, a gente pensava muito mais no trabalho como um sacrifício necessário, né? E até se a gente olhar a etimologia da palavra trabalho, ela vem de tripalium, que é um objeto, né? Um instrumento de tortura. Então, imagina, né? Peraí, atenção. Você agora vai entender, porque parece que tem horas que você se sente escravo. Calma. Repete aí a origem da palavra trabalho. Então, a palavra trabalho, né? O termo, ele vem de uma origem etimológica aí que é tripalium, que era um instrumento que depois a gente até pode olhar a imagem, eu vou olhar, né? Eu tô querendo saber se eu tinha ouvido errado. Tripalium. Tripalium, né? Do latim. E é esse instrumento de tortura mesmo, né? Então, por aí a gente já começa a entender um pouco da nossa relação com o trabalho, né? Não é por nada, né? E não tem toda uma história aí dessa relação, assim, mais difícil, né? Como um sacrifício e tudo. Então, tem uma origem. Agora, né? Sabine, parece que o mundo descobriu que tem cérebro depois da internet, né? Depois do que o celular passou a ter muita a presença na vida das pessoas, né? Esse mundo digital. Porque até então, você fala assim, saúde e disposição para o trabalho. Todas essas duas palavras, né, a gente falava saúde, mas não associava a cabeça, associava a questão do vigor, né? A possibilidade de você dar uma resposta física para aquilo ali, aguentar o estresse e tal. E de um tempo para cá, quando a gente ficou mais eletrônico, a gente descobriu que tem cérebro, que o cérebro também sobrecarrega, assim como o corpo. Que relação louca é essa? Teve esse momento em que a gente descobriu, opa, peraí, a cabeça dói também. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, assim, do momento que a gente está vivendo, que é muito desafiador, né, com tudo isso, mas também tem esse que eu considero um ponto positivo, né, a gente está começando a perceber e vem, eu acredito, depois da pandemia, principalmente, né, que teve um aumento aí de atenção para a saúde mental, né, que a gente está vendo que a gente não é só um corpo, né, a gente também é uma mente, e a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental da mesma forma como a gente cuida do nosso corpo. Né? Então, a nossa saúde mental também pode nos incapacitar de alguma forma, né? Tanto que a gente vê aí os dados de afastamento, por exemplo, por questões relacionadas à saúde mental, aumentando muito, né? Ano passado, a gente viu que mais de 500 mil pessoas foram afastadas por questões relacionadas à saúde mental. Então, de fato, isso é algo importante, né? É algo que a gente precisa dar atenção e cuidar. Só que aí também a gente está aprendendo a como cuidar da nossa saúde mental em relação ao trabalho, né? Então, hoje o trabalho ele já é visto de uma outra forma, a gente consegue falar de qualidade de vida, de propósito, de felicidade, de realização no trabalho. Então, ele não é só aquele instrumento de tortura, né? Como era antes, ainda bem.
Mas também é um desafio a gente pensar em tudo isso, né? Equilibrar todos esses pratinhos, né? E aí o trabalho da atenção à nossa saúde mental, da gente desenvolver estratégias de autocuidado, né? Aí como a gente se relaciona com o trabalho. Então, os limites, eles são menos claros do que antigamente, né? Eu não chego em casa e desconecto naturalmente, né? Eu preciso ter essa intenção para conseguir fazer isso, né? Colocar esses limites, colocar aí os meus objetivos, né? Ver como eu me relaciono, como é o ambiente de trabalho também, as relações que a gente estabelece nesse ambiente que é fundamental. Isso também é uma questão, assim, de muito adoecimento que a gente percebe, assim, né? As relações, liderança, líderes abusivos, né? Então, não é só o excesso de trabalho em si, mas também a forma como a gente se relaciona, como esse ambiente é organizado, né? O quanto eu me sinto capaz nesse ambiente, o quanto eu me sinto reconhecido, o quanto eu percebo que eu coloco as minhas habilidades, o meu potencial ali, né? Tudo isso nos ajuda a ter uma relação mais saudável, né, com o trabalho, e aí evita, né, ou ajuda a evitar essas questões de saúde mental, né, relacionadas. E quais são os primeiros sinais, Sabine? Vamos falar um pouquinho o que é que nós precisamos, como trabalhadores, estar atentos e ligar aquela luz de alerta, o modo alerta para uma situação como essa. Sim, ótimo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem identificar que o que elas estão sentindo, né, tem alguma questão aí relacionada. Então, muitas vezes quando a gente chega em casa, vai descansar e percebe que não descansou, sabe? Você percebe que ainda tá cansado, você vai para casa, vai dormir, acorda cansado, né? No outro dia não tá com essa sensação de descanso, de fato, né? Então, esse é um sinal, assim, bem claro para a gente prestar atenção. Porque se o meu descanso não tá sendo revigorante, né? E isso, claro, a gente está pensando não em uma situação específica ali, um dia, né? Mas algo que vai se repetindo. Então, uma fadiga constante, um desinteresse pelo trabalho, né? Insônia também, aí complementando, né, esse quadro também de cansaço. Uma sensação de insuficiência, sabe? E eu acho que essa sensação de insuficiência também é bem importante a gente prestar atenção, porque no mundo que a gente vive hoje, é muito fácil a gente chegar nessa sensação de insuficiência, né? De quando a gente olha aí redes sociais, que a gente ainda tem mais esse ponto aí, né, para compor essa discussão, onde a gente vê outros profissionais, onde a gente vê outras pessoas realizando, né, atingindo metas e tudo. Então, a gente se sentir insuficiente, isso é muito fácil, né? E aí a gente precisa ter um cuidado maior, uma reflexão maior, né, para entender o nosso contexto, né, para conseguir se desvencilhar um pouco dessa questão da comparação, né? Mas isso também é muito difícil, né? Isso precisa também de uma atenção especial, né? Importante. Ó, você que está acompanhando aqui o nosso programa, você já se sentiu assim, não é, no seu ambiente de trabalho? Porque passa a ser um desafio, ô Sabine, para as organizações, né? O que você está falando aí, às vezes também é a dica para nós, tentarmos perceber e termos consciência disso, dar uma freada. Mas o universo das organizações que você tocou aí, e eu vou aprofundar um pouco nisso, ele também precisa estar voltado para entender que não pode sufocar para não perder esse trabalhador ou essa trabalhadora. E aí vem a grande indagação. As organizações já perceberam isso ou tem muitas que têm dificuldade? Bom, acho que a gente pode pensar das duas formas, né? Tem muitas organizações que já levam isso de uma forma séria, né? Assim, dão a devida importância para as questões de saúde mental. Mas para muitos outros contextos, isso ainda parece uma ideia utópica, né? A gente falar desse cuidado. Então, depende muito do contexto. Mas, também acho que é interessante colocar nessa discussão, agora em maio a gente vai ter, né, tá, a previsão da nova da NR1 ser atualizada. Uhum. E essa NR, ela traz justamente essa necessidade das empresas,
né, de cuidarem dos aspectos psicossociais, né? Então, cuidar um pouco, avaliar e pensar em como gerenciar isso, né, dentro das organizações, questão de carga horária de trabalho, de relações, né, do estresse, tudo isso vai compor essa nova avaliação. Então, esse debate ele vai acabar influenciando de algum modo, o Viderlan e quem nos ouve, até essa pressão agora para a escala 6x1. Isso. Porque se por um lado os economistas e os dirigentes de empresa falam da queda da produtividade e possibilidade de desemprego, quem defende exatamente esse aspecto. Que com a redução da carga de trabalho, esse trabalhador, que é o que ganha salário mínimo e que basicamente é pressionado diariamente ali por produtividade, venha ter uma qualidade de vida melhor. Isso, exatamente. E claro que quando a gente fala na escala 6x1, né, e na modificação disso, a gente também precisa pensar numa modificação na forma de trabalho, né? Não é simplesmente diminuir... E né, acabou e está resolvido. Exatamente. É na forma de trabalho, é pensar em como otimizar, porque a gente vê também muitos trabalhos hoje, né, e claro... não dá pra gente generalizar, porque cada situação é diferente. Mas muitas vezes, né, se a gente for pensar aí no nosso trabalho, a gente faz coisas que poderiam ser feitas de uma forma muito mais otimizada, né? Reuniões, às vezes, até a própria rotina, assim, né? Ela poderia ser muito mais otimizada. Então, também passa por isso, né? A gente discutir essa relação da escala. Entendo. Né? Não é simplesmente mudar ali os dias e só isso, né? Mas mudar a forma como o trabalho é organizado, né? Agora, quando estamos falando, e como psicóloga clínica, é muito importante também observar as reações e hábitos que muitas pessoas que se acham insuficientes para o ambiente de trabalho, elas podem desenvolver. É real essa possibilidade que algumas podem ter compulsões, pode também ter uma mudança de comportamento, até nos hábitos que são considerados saudáveis, passar a ingerir mais bebida alcoólica para ter uma sensação de que aquele momento ali é um momento de prazer e de preenchimento. Esses gatilhos são, assim, situações muito importantes também, só para poder deixar claro, Sabine, sobre essa situação. Sim, sim. Retomando um pouco dos sinais, né, que a gente estava falando antes. Sim, isso também pode aparecer, né? Muitas vezes são estratégias que aquela pessoa vai usando, né, que não são saudáveis, né, mas são estratégias para ela tentar se equilibrar de alguma forma, né, e aí ela tenta compensar em alguma outra coisa, como, por exemplo, no consumo de bebida alcoólica, né, e aí isso, claro, gera consequências para ela, né, complica ainda mais todo esse processo de saúde mental, e muitas vezes eu entendo, assim, que esse pode ser um caminho, muito também porque a pessoa não tem a informação, né? De que ela tá ali cansada, de que ela tá se sentindo insuficiente, de que ela tá sem interesse pelo trabalho, de que ela tá ali, né, vivendo aquela vida que não faz sentido, de sobrecarga e tudo mais, que ela não tá tendo equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Que isso também é tão importante. E ela não percebe que aquilo é uma questão de buscar uma ajuda profissional, né? De cuidar da sua saúde mental. A gente ainda fala muito pouco sobre isso, né? Eu acho que a gente teve um avanço muito grande, né? Mas a gente ainda fala muito pouco sobre isso, né? Parece estranho, né? O buscar ajuda psicológica por essas questões. Ô, Marcos, é importante quando nós debatemos esse assunto, quando ela diz que isso está sendo pouco tocado, simplesmente pelo fato da condição mesmo que as pessoas muitas vezes encaram. Estamos em uma sociedade que encara isso aí ainda com ar de preconceito. Acha que saúde mental pode ser frescura. Mimimi, frescura. Mimimi, né? frescura. Então, esse tipo de tema, quando ela traz, que diz assim, que já está sendo debatido com maior proporção, mas ainda precisamos evoluir, está muito associado também a essa questão cultural, né? As mulheres, assim, tem uma questão de gênero nisso também, as mulheres sofrem mais por conta da terceira jornada, e eu estou falando em situações de temperatura e pressão normal, que ela não seja uma mãe atípica, por exemplo, porque se for mãe atípica, aí Sim. a pressão ainda é maior, né? E até a gente vê alguns dados, assim, né, das preferências e do que conta mais para ter qualidade de vida no trabalho, né? Para as mulheres, por exemplo, um ponto que conta muito é a flexibilidade de horários, né? A flexibilidade ali de carga, porque isso está totalmente relacionado com o conciliar, né? A vida de maternidade, né? As outras atividades que a pessoa tem, né? Que a mãe tem, com o trabalho, né? E esse é um ponto, assim, que eu acho que diz muito sobre a nossa qualidade de vida no trabalho, né? O quanto a gente consegue conciliar trabalho com vida pessoal,
né? Eu acho que esse é um bom indicador para a gente prestar atenção, né? E como eu disse antes, isso hoje em dia está muito difícil, né? Porque a gente se desconectar do trabalho, a gente conseguir estar ali, né? Quando a gente está trabalhando, estar presente no contexto do trabalho. Quando a gente sai, volta para casa, a gente está presente naquele contexto, né? Desconectado do trabalho, isso é difícil, né? Então é um desafio mesmo. Você começou falando da origem da palavra trabalho e a produção conseguiu a imagem do que seria o tripalho, esse instrumento de tortura lá que tem a origem do trabalho. Coloca aí, ô Rafael, para ver aqui o que é o tripalho. Aí tá no grupo aqui, a Ana conseguiu mandar. Cadê? Já tá pronto lá? Ela botou aqui no grupo, eu tava olhando, estica o trabalhador de todos os lados, só para você saber, tá? Você, não é uma crucificação, tá? Mas é parecido, só que esticando você de todos os lados. É o tripalho, é a situação que dá origem à palavra trabalho. Tem como a gente formar uma geração que entre no ambiente de trabalho prevenida para esse novo fenômeno, ou isso ainda é algo novo? Eu percebo que isso ainda é algo novo, né? Mas eu percebo muitos avanços também, né? Uhum. Hoje a gente está aqui discutindo, né, sobre trabalho, né? Que há tempos atrás não daria para a gente pensar numa discussão que a gente fala de trabalho, de qualidade de vida, né? De realização. Então a gente já tem, isso já está no radar, né? Isso já está aí como uma pauta. Hoje a gente já pensa, é possível a gente ter saúde mental e trabalhar, a gente ter qualidade de vida e trabalhar, né? Então, a gente já tem uma abertura para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, claro que a gente vê contextos em que isso parece muito distante, né? Uhum. Então, eu acredito que tem aí alguns paradoxos, né, nesse Ó, sentido. para você que tá com a gente no YouTube, né, ou tá no rádio e depois vai assistir essa entrevista, o corte dela no YouTube, isso aí é uma demonstração do que é o tripalho. Mão esquerda presa, pé esquerdo, mão esquerda, mão direita, pé direito, pé esquerdo, você fica aberto, né, e obviamente sendo como se fosse esticado ali. Isso é o tripalho. Daí que sai a palavra trabalho. É disso aí que sai a palavra trabalho. E no tripalho ainda não tinha algo para puxar a cabeça, né? Mas então, quer dizer, como a gente tá falando de cabeça aqui, quer dizer, o tripalho atualizado puxaria também por esse lado. Gente, esse assunto não se esgota aqui. A Sabine é uma estudiosa do tema, por isso que a gente trouxe levantando essa bola aqui. Eu achava que mais revolucionário foi quando eu conheci há, eu acho que uma década, quase 2 décadas, o Domenico Di Masi, que é um sociólogo italiano, que falava que o ócio pode ser produtivo. Rapaz, eu gostei desse cara, né? O ócio, né? Que é quando você está ali fora, justamente do ambiente de trabalho. Mas eis que a evolução levou a gente até essa compreensão aqui, de que, de fato, o mundo digital prendeu a gente de um modo diferente e faz com que a gente não relaxe, não descanse, essa sensação de insônia que você tem, que parece com que o dia seja menor, né, em termos de descanso, já acorda cansado. Quer dizer, esse assunto não se esgota aqui. Possivelmente a Sabine Roiman, ela deverá voltar aqui para falar mais sobre isso, mas a reflexão para uma segunda-feira foi perfeita. Obrigado pela sua presença. Você que é especialista em psicologia clínica e também gestão de pessoas. Até uma próxima oportunidade. Caso a gente tenha deixado de explorar algo que você considere assim muito relevante, a palavra final é sua. Fica à vontade aí. Bom, muito obrigada. É um prazer estar aqui discutindo sobre isso, né? Como eu disse, eu acho que é fundamental a gente ter esses espaços para que as pessoas consigam refletir também, né? Sobre como está a relação delas com o trabalho. E eu acho que, assim, além disso ser importante, é legal a gente frisar o quanto isso é difícil também, né? O quanto isso é desafiador na nossa sociedade, na forma como a gente está organizado, né? Tem até alguns autores que trazem que a gente vive uma sociedade do desempenho, né? Então, o quanto a gente é cobrado externamente e também internamente, né? O quanto a gente também se cobra, né? Todo esse desempenho, toda essa corrida que a gente não chega, né? Então, tudo isso é tempero né, nesse caldo aí. Como as coisas Então, se conectam, né, Sabine? Muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigada a vocês. Vamos lá, Marcos, 7 da manhã em ponto aqui na nossa capital. Nós vamos